E aí, tudo bem? Essa é uma aula de análise combinatória e eu vou tentar explicar de uma forma rápida o que você precisa dominar para poder resolver exercícios de análise combinatória. Só um adendo aí, só um detalhe. A teoria é bem curta, você vai ver comigo. Eu vou fazer, claro, alguns exemplos junto, mas a parte teórica é bem curta. O principal nesse conteúdo é treinar, é fazer exercício. Quanto mais exercícios você fizer, mais repertório você vai ter para poder resolver exercícios na prova, vestibular, concurso, enfim. Isso é importante porque o pessoal trava nesses exercícios por causa de interpretação. Então fica com dúvida, tem algumas palavrinhas no texto, é mais português do que matemática. Quando a gente fala de análise combinatória, nós temos que lembrar automaticamente de permutação, arranjo e combinação. Tá? São as três teorias importantes aí que tem fórmula, que a gente usa para resolver os problemas. Essas três têm como base o princípio fundamental da contagem. Então, quando você aprende a análise combinatória no colégio, a primeira coisa é entender como funciona a fatoração, que é um operador matemático novo, aí, diferente, né? E que você não tinha visto antes no colégio, no ensino fundamental. E o segundo ponto é o princípio fundamental da contagem. Entendendo esses dois conceitos, daí você vai para a permutação, arranjo e combinação. Beleza? Vamos falar primeiro sobre fatoração, então, antes de mais nada. Deixa eu colocar aqui um título aqui. Maiorzinho. Vamos colocar aqui. Análise combinatória. O que a gente vai precisar aprender de novo, de novidade aqui nesse conteúdo? Um negócio chamado fatorial. Da mesma forma que você aprendeu a fazer potenciação e radiciação, que apareceu símbolos novos, né, na matemática lá no fundamental, raiz quadrada. Então, apareceu um símbolo diferente, daí tinha uma lógica diferente do que você estava acostumado. Fatorial é a mesma coisa, é um operador matemático. Então ele nos diz o que fazer com um número, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a forma formal da definição do fatorial. E daí eu explico com um exemplo que vai ficar mais fácil de entender. Fatorial, então eu vou colocar n fatorial. O fatorial, ele é representado por esse pontinho de exclamação. Então, n fatorial representa o quê? Que um número n qualquer, mas não qualquer um, né? É um n qualquer natural. Então, por regra, o n tem que ser natural e não pode ser zero. Então, já vou colocar aqui uma observação. O n pertence aos naturais sem o zero. Beleza? Esse asterisco aqui que eu coloquei, no conjunto, esse é o símbolo do conjunto dos naturais. E o asterisco aqui em cima, essa estrelinha aqui, representa que nesse conjunto não tem o zero, tá? Você tira o zero. O n fatorial, o que vai ser? Simplesmente pegar um número natural, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1340, qualquer número inteiro bonitinho positivo, e multiplicar ele pelo seu antecessor, pelo antecessor do antecessor, e assim por diante. Ficou confuso, né? Basicamente é pegar o que? O n, multiplicar pelo seu antecessor. O que é o antecessor? É pegar um número e diminuir. O antecessor do 8 é o 7, então é descontar uma unidade. Então eu vou pegar o n menos 1. N menos 1. O próximo é n menos 2. E assim por diante, até chegar no 1, que é o último. Ok? Então, a ideia básica aqui é eu pegar um número e ir multiplicando, sempre descontando uma unidade, até chegar no 1. Então eu vou fazer um exemplo bem rápido e fácil, que é o 5 fatorial. Como que eu resolvo o 5 fatorial? Eu vou pegar o 5 e multiplicar por 4, que é 5 menos 1. Desconto 1, 4. 4 menos 1 dá quanto?
3 menos 1 dá quanto? 2 menos 1. E cheguei no 1. Então eu vou fazer vezes aqui, ó. Fazer uma bolinha aqui para representar a multiplicação. É só multiplicar. Então eu vou pegar o número e, entre aspas, como a gente costuma falar, abrir ele. Então eu vou abrir o fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E faço essa continha. 5 vezes 4. Daí aqui é a ordem, o jeito que você vai fazer. Faz do jeito que você achar melhor. Eu faço mais rápido de parzinho, que eu faço 5 vezes 4 que dá 20. Daí eu pego 3 vezes 2 que dá 6. 6 vezes 20, 120. Então eu sei que o resultado, e 120 vezes 1 dá 120. Então o resultado dessa continha é 120. 5 fatorial vale 120. Você poderia ter feito 5 vezes 4 vezes 3, depois vezes 2, depois vezes 1 na ordem? Sim, só que pra mim é mais demorado. Então esse jeito de juntar de parzinho daí multiplicando os resultados é mais rápido. Isso é fatorial, não tem segredo nenhum, tá? E a gente vai usar essa técnica, esse operador matemático nas teorias de combinatória que a gente vai ver agora, beleza? Então, primeira teoria aí que é a base de todas, tá? É o princípio fundamental da contagem. Eu vou dividir ele em dois tipos, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, princípio fundamental da contagem. Vamos colocar aqui o significado, então. Princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem ele pode se dividir em duas lógicas, tá? O aditivo e o multiplicativo. Então eu vou subdividir aqui esse cara em dois tipos. Vamos colocar... Acho que eu vou dividir ele assim, ó. Vou colocar um aqui, o aditivo. E depois a gente faz o outro multiplicativo do ladinho, beleza? O princípio fundamental da contagem aditivo vem da ideia da adição, da soma. O próprio nome já diz, né? Já entrega o jogo. E eu vou tentar explicar isso de uma forma bem simples e rápida para você entender que é bem intuitiva a lógica. Vamos dizer que nós estamos na nossa casa. E nós, pensa em um parque aí da sua cidade, você que deseja ir a um parque. De quantas maneiras diferentes você pode ir da casa para o parque? Vamos inventar algumas. Então, vou colocar algumas aqui. Eu posso ir de bike, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de Uber, posso pegar uma carona com os meus pais, com um amigo. Então, se você parar para pensar ou contar quantas formas, quantas maneiras diferentes você tem de meio de locomoção para ir da casa ao parque, você vai falar, pô, mas você tá me tirando, né? É 4, pô. 4 formas. A gente contou, 1, 2, 3, 4. Intuitivamente você nem percebeu que você somou. Você simplesmente olhou ali, ó, tem 1, mais 1, mais 1, mais 1, 4. Como é um exemplo super pequeno e simples, intuitivamente você faz a conta e nem percebe, mas você está somando. O mesmo vale para um problema bem mais complexo que você tem bem mais possibilidades. Mas a ideia é somar. E essa ideia de somar está relacionada com a palavrinha ou. O ou está relacionado com aditivo, com mais, com somar. Tá? Então você vai ouvir falar muito disso. O ou significa o quê? Eu posso ir de bike ou de ônibus, não tem como ir com os dois, né? Não é bike e ônibus, é bike ou ônibus, ou Uber ou carona. Sempre que as minhas opções variarem da forma de eu ter que escolher um ou outro, eu vou somar. Já o princípio multiplicativo, ele é vamos dizer assim, é um upgrade, uma evolução,
uma forma de utilizar o PFC, o princípio fundamental da contagem aditiva, só que de uma forma mais complicada, em problemas mais complicados, tá? Então, daqui nós chegamos no princípio fundamental da contagem multiplicativo, onde a gente tem a ideia de multiplicação de vezes, e ele está relacionado agora com a palavrinha e, com a junção e. Então, e sempre eu vou fazer multiplicação, eu vou fazer vezes, não mais, não somar. Vamos entender o porquê disso, utilizando o mesmo exemplo, tá? Só que de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou pegar aqui, ó, a minha casa. Eu quero ir para o parque, mas para chegar no parque eu preciso passar antes. Então vou desenhar o parque um pouquinho mais longe aqui. Eu quero passar na casa de um amigo que eu vou levar junto, que fica no caminho. Tá, eu tenho como. Vamos pensar aqui. Vou repetir as possibilidades, as primeiras aqui que a gente tinha já escrito, que era o que? Ir de bike, ir de ônibus, ir de Uber ou uma carona. Então, ou bike, ou ônibus, ou Uber, ou carona. São as opções que eu tenho para essa primeira escolha. Então, notem que essas duas palavras eu vou repetir várias vezes. Por quê? Quando a gente for trabalhar com análise combinatória, nós basicamente precisamos pensar em escolhas que precisamos fazer e opções, ok? São os dois pontos mais importantes para a gente raciocinar e criar uma lógica para resolver os problemas. Vamos dizer que eu consegui chegar no meu amigo, e do amigo para o parque, eu posso deixar a bike lá, no caso no apartamento dele, na casa dele, do meu amigo, e depois ir para o parque junto com ele. Vamos dizer que a gente pode pegar um outro. Vamos colocar aqui algumas opções. Eu posso pegar um outro Uber. Um Uber 2, vamos dizer assim. Eu posso ir pegar um outro ônibus. Ônibus 2. Posso ir de. Sei lá. Vamos dizer que é meio perto. Perto não. Vamos dizer que tem que. A gente pode. Ah, não tem. No Uber tá. O meu amigo mora num bairro meio zoado lá. Não, o Uber desiste. O Uber tá desistindo toda hora. Daí o que eu vou fazer? Eu vou chamar o tradicional táxi. Posso ir de táxi. Vamos lá, que seja. Notem que, diferente do termo do princípio fundamental da contagem aditiva que a gente fez antes, o outro, o primeiro exemplo, agora eu precisei fazer duas escolhas. Eu precisei escolher primeiro como que eu ia da minha casa para o meu amigo e depois como ir do meu amigo para o parque. Nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho quatro opções que eu, pelo método aditivo, eu somei aqui. Eu tenho quatro opções para a primeira escolha e três opções para a segunda escolha, somando ali o Uber, ou o ônibus ou o táxi. Quando eu penso em total de possibilidades, que conta que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as opções da primeira escolha. Então, isso aqui é a minha escolha. Escolha. Segunda escolha. Escolha aqui a primeira escolha, segunda escolha. E esse cara aqui, que eu vou dar uma, sei lá, colocar uma corzinha aqui. Esse cara aqui e esse aqui são o que? Opções. Essa quantidade 4 e essa quantidade 3 são opções. Vamos escrever aqui para lembrar. Isso aqui são quantidade de opções.
Beleza? O que eu vou fazer? Multiplicar. Porque eu tenho que fazer a primeira escolha e a segunda. Então eu vou multiplicar. 4 vezes 3 vai me dar um total de 12 possibilidades. Então eu tenho 12 formas diferentes de ir da minha casa para o parque passando pelo meu amigo. Então se eu for parar para pensar, eu posso ir de bike e depois de Uber. Esse Uber 2. Ou eu vou somar a próxima possibilidade, que é ir de bike e, note que eu vou juntar com o ônibus 2. Eu posso ainda ir de bike e ir de táxi. Ou mudar a primeira escolha, a primeira opção da primeira escolha. Em vez de ir de bike, eu posso ir de ônibus e ir de Uber 2. Ou de ônibus e ônibus de novo. Ou de ônibus e de táxi depois. Isso nos dá o que? Uma árvore de possibilidade. Então, se eu for fazer uma representação gráfica dessas possibilidades na mão, o que não é muito usual, por quê? Porque é mais para fins didáticos do que práticos. Saca só, eu vou pegar agora o Uber 2, ônibus 2 e táxi, e para cada uma delas eu vou ter que abrir uma árvore de possibilidades. Eu aqui dei Ctrl-C, Ctrl-V. Imagina você fazendo isso aí na mão, no papel, para resolver um problema. Dá muito trabalho. Se você contar aqui, ó, quantas deu? 3, 6, 9, 12. Que está aqui em possibilidades verdinhas, que seria seguir esse caminho aqui, ó. Primeiro pegar esse caminho. Essa seria uma opção. Essa seria a segunda. Essa seria a terceira. Quarta, quinta, sexta, sétima e assim por diante, tá? Então, basicamente, esse é o princípio fundamental da contagem, do qual a gente vai fazer uso para desenvolver agora a teoria da permutação, do arranjo e da combinação, beleza?